queridos alunos, olá você, meu querido, minha querida, você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma super videoaula aqui em nosso canal. Espero que você curta esta super videoaula que hoje trata de um tema muito importante, muito interessante. Nós vamos falar sobre as reações orgânicas, um dos assuntos mais pedidos no Enem e nos principais vestibulares. E aí, está se preparando para os vestibulares? Pois é. Então, vamos lá. Firmes e fortes, com muito foco, com muita garra, com muita determinação, porque já já estarão chegando os vestibulares e você tem que estar afinado, tem que estar preparado para esses grandes desafios. E aqui, no Quimicando com Kaká, é garantido, hein? Você está se preparando em Química para este grande desafio do vestibular e do Enem, beleza? Bora então começar a nossa aula de hoje, mas antes, porém, é claro, você já se inscreveu no nosso canal Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois se inscreva no nosso canal e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui, ó, no @Quimicando com Kaká, no Instagram. Siga a gente, dê o seu like e pode deixar também a sua pergunta, nós estaremos respondendo com muito prazer. Vamos então começar esta nossa jornada conhecendo as principais reações orgânicas. Sobre reações orgânicas nesta nossa super videoaula hoje aqui no Quimicando com Kaká. Reações orgânicas estão muito presentes no nosso dia a dia. Afinal de contas, vejamos, por exemplo, a indústria farmacêutica, a produção de medicamentos. Vejamos a indústria de polímeros, onde nós temos plásticos sendo produzidos diariamente em grande escala. Vejamos a reação de saponificação, que é a reação utilizada para a produção de sabões. Também a produção de detergentes, materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então as reações orgânicas, elas estão muito presentes. Basicamente, as reações orgânicas são de três tipos. Reação de adição, estas são as mais importantes. Reação de adição, eliminação e substituição. Veja, por exemplo, a importância da reação de adição, que é um tipo de reação que necessita que o composto orgânico possua ligações duplas, triplas ou até mesmo seja um composto cíclico. Neste composto serão adicionadas moléculas, né? Ou seja, quebra-se a ligação dupla, quebra-se a ligação tripla e novas estruturas, novos átomos acabam sendo adicionados a este composto orgânico inicial. É uma reação muito importante para a indústria de polímeros, né? Para a indústria de plásticos, onde nós vemos as reações de adição participando, tendo aí uma efetividade muito grande neste processo. Nós temos as reações de eliminação, que nada mais é do que o contrário da reação de adição. Nesta reação de eliminação, nós podemos falar sobre as desidratações, por exemplo. A partir de uma molécula de etanol, como você pode ver aqui, ele pode sofrer uma desidratação, perder uma molécula de água, produzindo então um alceno. Veja só que reação bacana que nós temos aqui. Esta seria uma reação de eliminação, onde a ligação dupla acaba sendo regenerada, tá? Então, adição, o contrário da adição, eliminação. Nós temos a reação de substituição também, onde um determinado átomo da molécula é substituído por outro átomo de uma outra molécula. Então, são reações muito importantes. Basicamente, então, três reações: adição, eliminação, substituição. É claro que nós encontraremos outras reações com outros nomes, por exemplo, as reações de oxidação, as reações de combustão, a reação de combustão, que é também uma reação de óxido-redução, mas ela acaba recebendo um nome muito específico. É quando o composto orgânico reage com o oxigênio, produzindo gás carbônico e água, se for uma combustão completa.
Nós temos as reações de esterificação, utilizadas para a produção de ésteres, que são as essências, tá? As essências de frutas utilizadas para a fabricação de alimentos com sabores artificiais. Nós temos as hidrólises, enfim, nós temos muitas reações orgânicas ocorrendo à nossa volta. Bora lá então, ó, as três principais, como eu disse, adição, eliminação e substituição. Agora, uma coisa importante para a gente entender aqui é o mecanismo da reação quanto à ruptura de ligações. Como é que nós vamos explicar isso para vocês? Vamos entender o seguinte: para que uma reação química qualquer ocorra, a gente sabe que ligações têm que ser rompidas e novas ligações têm que ser formadas. E é claro que nas reações orgânicas nós temos aí algumas formas bem bacanas disso acontecer. Então, classificando a reação quanto à ruptura de ligações, torna previsível a forma como ela vai ser processada. Observa só aqui, nós temos uma das formas de quebrar, de romper as ligações, é através da homólise ou cisão homolítica. Nessa cisão homolítica, imagine só, você tem aqui um composto normalmente, tá? Normalmente um composto apolar que acaba sofrendo essa cisão em presença de luz, em presença de calor ou em presença de um agente químico que possua elétrons desemparelhados. Então olha só o que vai acontecer aqui. Vem aqui a molécula, nós temos aqui um elétronzinho do carbono, um elétronzinho do hidrogênio, neste exemplo que nós estamos fazendo com vocês, e aí a homólise vai quebrar esta ligação bem no meio. Desta forma, um elétron fica para esta espécie, outro elétron fica para o hidrogênio. Aqui nós temos o radical metil formado, que nada mais é do que um radical livre. Você já ouviu falar dos radicais livres? Pois é, os radicais livres que são responsáveis, entre outras coisas, pelo processo do envelhecimento. E aí é muito importante que a gente combata esses radicais livres com uma alimentação bacana, adequada aí. Poderemos falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, principalmente nas aulas de bioquímica, que estaremos tratando aqui no nosso canal também, ok? Mas olha só, aqui com a quebra, com a ruptura bem no meio da ligação, deixando um elétron para uma espécie, outro elétron para outra espécie, nós temos aqui a formação de um radical livre. Então as reações das quais participam os radicais livres são chamadas de reações radicalares, beleza? Bom, nós temos ainda a heterólise ou cisão heterolítica, onde esta quebra vai ocorrer, né, normalmente, ok? Normalmente em compostos de caráter polar, em presença de um catalisador, tá? Mas veja só, aqui embaixo você vê uma estrutura semelhante a essa também sofrendo, por isso que eu falei normalmente, aqui nós temos um composto apolar, tá? Mas olha só, normalmente ela vai ocorrer com compostos polares em presença de um catalisador apropriado. Desta forma, olha só, a cisão vai ocorrer deixando par de elétrons para uma das espécies. Então nós formaremos uma partícula de carga elétrica positiva, uma espécie positiva e uma espécie negativa. Neste caso aqui, olha só, o parzinho de elétrons acaba ficando para o bromo. Então nós temos o bromo com carga elétrica negativa e o H3C com carga elétrica positiva, certo? Aqui nós temos o hidrogênio perdendo os dois elétrons para o carbono, devido à sua maior eletronegatividade, né? O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele acaba trazendo para ele esse parzinho de elétrons aqui, sob a ação de um catalisador apropriado. Então nós temos a formação de um H3C negativo e um H positivo. É aí que nós podemos classificar essas espécies da seguinte forma. Este positivo, ele está ávido de elétrons, ele está em busca de elétrons, então ele será chamado de reagente eletrófilo, né? Ele vai ser chamado, neste caso, de carbocátion, o nosso reagente eletrófilo, que tem afinidade por elétrons. Já
Este que tem carga negativa vai ser o carbânio, que é um reagente nucleófilo, ou seja, ele apresenta par de elétrons disponíveis. Nós dizemos, pela classificação atual, né, pela classificação moderna de ácidos e bases, nós dizemos que o carbocátion aqui, o reagente eletrófilo, ele tendo afinidade por elétrons, ele atua como um ácido de Lewis, que são aquelas espécies que possuem afinidade por elétrons, por par eletrônico. Já o carbânio, que é um reagente nucleófilo, apresenta par de elétrons disponíveis, ou seja, ele apresenta a possibilidade de doar esse par de elétrons, ele atua como uma base de Lewis, que são aquelas substâncias que têm um parzinho de elétrons para doar, né? Recebendo então um próton na sua estrutura. Beleza, gente? Então, essa é a classificação. Olha, o carbocátion, que surgiu de uma heterólise ou cisão heterolítica, e o carbânio, que também surgiu de uma cisão heterolítica. Só lembrando que o Br que está aqui também é um agente nucleófilo. Então aqui nós temos um reagente eletrófilo, um reagente nucleófilo. Aqui é a mesma coisa. Nós temos este negativo, que será o reagente nucleófilo, e aqui o H+, que será o reagente eletrófilo, ou seja, afinidade por elétrons, beleza? Então, nesta primeira parte, nós conceituamos para vocês os principais tipos de ligações, de reações orgânicas, e também nós conceituamos aí o mecanismo da reação quanto à ruptura de ligações. Lembre-se, para que uma reação aconteça, tem que haver aí a quebra de ligações de um lado e a formação de novas ligações do outro lado, do lado dos produtos. Beleza? Bora lá? Então vamos agora, dando continuidade, vamos falar sobre as reações de adição. É isso aí, galera, vem comigo para conhecer as reações de adição aqui nessa nossa super videoaula. Você já deve ter ouvido falar das reações de adição e perceba, elas seguem um esqueminha muito tranquilo. Vem comigo, olha aí. Aqui nós temos um esquema mostrando como se processa uma reação de adição. Ela vai acontecer em compostos de cadeia insaturada, cadeia com ligações duplas ou triplas. Então pode ser um alcano, pode ser um alceno, pode ser um alcino, pode ser até mesmo uma acetona, pode ser um aldeído, composto que tenha lá uma ligação dupla. Veja só o que acontece. Quando nós temos uma ligação dupla, uma ligação tripla, nós temos as chamadas ligações pi. A ligação pi é uma ligação um pouquinho mais fraca. Lembra-se disso? É aquela ligação que ocorre ao longo de eixos paralelos, né? Ou seja, tem que haver uma tensão das ligações para que a ligação consiga se estabelecer. Desta forma, o que vai acontecer? Essa ligação pi, ela é um sítio reativo eficaz. Ela pode ser rompida com uma certa facilidade. Então veja o que acontece. Aqui, essa ligação pi se rompe. Esta ligação entre estes dois átomos também se rompe e nós temos a adição. Ó, a partir do momento que essa ligação pi se abriu, ela forma duas novas ligações e nós temos então a adição do átomo A aqui, do átomo B aqui. Olha aí o que acontece. Esta é uma reação de adição. Existem muitos tipos de adição. Um dos mais famosos, que você já deve ter ouvido falar, é a reação de hidrogenação catalítica. Afinal de contas, quem nunca comeu uma margarina, não é verdade? A margarina nada mais é do que óleos hidrogenados, onde adiciona-se moléculas de hidrogênio dos óleos vegetais e esses óleos vegetais acabam mudando desta forma a sua consistência, ficando um pouco mais pastosos, a consistência da margarina. Vamos a algumas reações de hidrogenação catalítica para você entender bem.
Hidrogenação catalítica. Afinal de contas, o que quer dizer esse catalítica? É uma reação que vai ocorrer em presença de um catalisador. Vamos observar aqui a primeira, que é uma reação de hidrogenação de um alceno. Olha aí, tem uma ligação dupla, ligação π, olha aí, quebrou a ligação π. Entra um hidrogênio aqui, entra um hidrogênio aqui, nós formamos um alcano, ou seja, o alceno se transforma num alcano de cadeia aberta, onde eu adicionei mais um hidrogênio neste carbono, mais um hidrogênio neste carbono. Esses dois hidrogênios foram simplesmente adicionados. Observe se for um alcino, né? Nós vamos ter um alcino. Nós vamos ter uma hidrogenação parcial e uma hidrogenação total. Por quê? Porque nós temos duas ligações π aqui que podem sofrer essa ruptura. Então, olha aí, primeiro quebra-se a primeira ligação, entra um hidrogênio aqui, entra outro hidrogênio aqui. Temos então uma hidrogenação parcial, formando aqui um alceno. No entanto, esse alceno continua tendo uma ligação π. Olha aí, galera. Então, o que vai acontecer? Mais dois átomos de hidrogênio, que eu estou representando aqui por H2, um vai entrar neste carbono, outro vai entrar nesse carbono, pela ruptura desta ligação. Formamos aqui, então, um alcano, né? Composto que só tem ligações simples, pela adição de hidrogênios. Primeiro em um alcino, hidrogenação parcial, depois no alceno formado, hidrogenação total, produzindo então um alcano, como aconteceu lá no primeiro caso. Só que, neste primeiro caso, nós tivemos apenas uma hidrogenação, pelo fato de ser um alceno. Olha só o que acontece em compostos cíclicos. Nos compostos cíclicos, nós temos que tomar um cuidado muito especial. Veja só, eu estou trabalhando aqui com o ciclopropano, o ciclobutano e o ciclopentano. Então vai haver o rompimento aqui, ó, rompimento do ciclo, e aí vão entrar os dois hidrogênios, ó, entra um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, entra um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, entra um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, beleza? Então a cadeia que era cíclica acaba ficando aberta. Então olha aí, nós formamos aqui o propano, aqui o butano e aqui o pentano. Agora eu quero que você perceba uma coisa nesta adição em ciclanos. E aí nós temos que tomar um cuidado muito especial. Presta muita atenção nisso, galera. Perceba que está ocorrendo em presença de um catalisador. O catalisador aqui é o níquel. Níquel, níquel e níquel. No entanto, a temperatura aqui é 120 graus, aqui é 200 graus, aqui é 300 graus. Perceba que para esta reação ocorrer, teve que existir um aumento na temperatura. Ou seja, isso nos leva a crer que está precisando de mais energia para essa reação acontecer. O que indica que esta reação é mais fácil de acontecer. Esta segunda adição é um pouquinho mais difícil, para ser 200 graus, e essa bem mais difícil. Agora, por que isso acontece? O carbono aqui e aqui estão fazendo apenas ligações simples, tá? E quando o carbono faz apenas ligações simples, ele tem esta configuração espacial, esta configuração geométrica. Um carbono que faz apenas ligações simples, ele é tetraédrico. Então ele tem um ângulo entre suas ligações de 109 graus e 28 minutos. Esta é a conformação natural do carbono que faz 4 ligações simples. Perceba que aqui está havendo o quê? Está havendo uma tensão. Aqui ele está fazendo um ângulo de 60 graus, aqui um ângulo de 90 graus e aqui um ângulo de 108 graus aproximadamente. Então percebam o seguinte, à medida que os ângulos vão se aproximando do ângulo ideal, que é de 109 graus e 28 minutos, a molécula vai ficando mais estável e desta forma mais difícil de ser adicionada, mais difícil de quebrar a ligação no ciclo.
Então isso se chama tensão dos anéis de Bayer. Nós dizemos que esse que está mais distante aqui, ó, 60 graus, ele está mais tensionado. Este um pouquinho menos, né? Então está mais próximo de 109 graus e 28 minutos, então está um pouquinho mais fácil, está um pouquinho mais difícil em relação ao primeiro. E esse daqui, 108 graus, tá? Tá bem próximo do 109 e 28, então para ele fica mais difícil realmente de fazer a adição, precisando de condições mais especiais. Então é o que acontece na adição de ciclanos. Aqui nós utilizamos o ciclopropano, o ciclobutano e o ciclopentano, beleza? Bom, e o benzeno? O benzeno também pode sofrer reações de adição de átomos de hidrogênio. Olha aí, aqui nós vamos usar 3 moléculas de hidrogênio, 3 moléculas de H2. Veja que aqui e aqui também eu estou usando hidrogênio, só que de uma forma diferente. O hidrogênio atômico, não o hidrogênio molecular. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o benzeno. O benzeno tem 3 ligações duplas, intercaladas, e ocorre no benzeno o fenômeno da ressonância. Desta forma, o benzeno é uma molécula extremamente estável. Perceba que para a gente conseguir fazer isso daqui, ó, quebrar essas 3 ligações e adicionar 6 átomos de hidrogênio, transformando ele em ciclohexano, tá? Nós precisamos não apenas do catalisador níquel, precisamos de uma temperatura de 180 graus e aproximadamente 140 atm de pressão, gente. Então, são condições muito especiais em que vai ocorrer a adição nas ligações duplas do benzeno. Isso devido à sua altíssima estabilidade, que ocorre devido ao fenômeno da ressonância, beleza? Agora aqui nós temos um aldeído, olha o aldeído, C-OH. Veja que aqui, olha o que acontece, nós dizemos que o que está acontecendo aqui é uma redução do aldeído. Por quê? Porque o número de oxidação do átomo de carbono vai variar. O que acontece aqui? Nós vamos quebrar esta ligação, vai entrar um hidrogênio que não é molecular, um hidrogênio atômico. Então nós temos aqui zinco mais cloro, que são os catalisadores. Aqui nós temos hidrogênio atômico, e esse hidrogênio atômico, um hidrogênio vai se ligar ao oxigênio, outro hidrogênio vai se ligar a este carbono. Então o que nós vamos formar? Nós vamos formar aqui um álcool, neste caso o etanol, um álcool primário. A mesma coisa pode ocorrer em uma acetona, olha aí, quebra-se essa ligação π, entra um hidrogênio que se liga ao O, outro hidrogênio que se liga ao C. Então nós temos aqui a formação de um outro álcool, que é um álcool secundário. Então, quando nós fizermos uma hidrogenação catalítica em um aldeído, nós vamos formar um álcool primário. Isso se chama redução de aldeído. E aqui a acetona, quando nós fizermos a adição de 2 hidrogênios também, hidrogênios atômicos na acetona, nós vamos ter a formação de um álcool secundário. Isso se chama redução das cetonas, ok? Beleza? Pois é, e a nossa jornada ainda não acabou. Vamos agora com as reações de halogenação. Vem comigo! Meus queridos, minhas queridas, vem comigo para nós darmos continuidade a esta aula sobre reações de adição. Agora falaremos sobre a halogenação, que nada mais é do que a adição de halogênios. Vamos nos lembrar que os halogênios são aqueles elementos da coluna 17 da tabela periódica: flúor, cloro, bromo e iodo. Nós vamos nos ater aqui às halogenações com os elementos cloro, bromo e iodo. Com o cloro nós teremos a cloração, são os exemplos que nós vamos apresentar para vocês aqui. Com o bromo nós teremos a bromação, com o iodo a iodação, ok? Bora lá então!
Aqui nós estamos mostrando a adição de cloro, uma molécula de cloro, em um alceno. Veja que o processo é exatamente o mesmo. Ataca-se a ligação π, adiciona um cloro em um carbono, outro cloro em outro carbono, nós temos a formação de um dicloro aqui, né? Um composto diclorado, ou seja, 2 cloros em carbonos vizinhos. No caso de um alcino, observa aqui embaixo, como nós temos 2 ligações π, elas vão ser rompidas primeiro parcialmente, rompe-se a primeira e depois rompe-se a segunda. Então nós temos uma halogenação parcial e uma halogenação total. A parcial vem com o primeiro rompimento, né, da primeira ligação π, adicionando os 2 átomos de cloro aqui. Observa, formamos então um alceno, né, na realidade um composto com dupla ligação, com 2 átomos de cloro ligados nele. Na sequência, vai se romper esta outra ligação π, né, adicionando os 2 últimos átomos de cloro aqui, promovendo dessa forma, nesse alcino, a cloração total, né? Neste alcino, a cloração total. Não sei por que eu falei alcino, olha aí. Alcino, a cloração total. Beleza. São aqueles pequenos improvisos, né? Então nós temos aqui um alcino, beleza, galera? Olha aí, alcino e aqui o alceno. Aqui embaixo, eu queria mostrar para vocês os alcadienos. Nós temos 3 tipos de alcadienos. Os alcadienos acumulados, tá? Os alcadienos isolados e os alcadienos conjugados. Qual é a diferença? Bom, a diferença é a seguinte: quando o alcadieno é acumulado, as 2 ligações duplas estão praticamente desta forma, ó. Nós teremos desta forma aqui as 2 ligações duplas neste mesmo carbono. Este carbono do meio está fazendo uma dupla para o lado de cá, uma dupla para o lado de cá. Então, nós chamamos de alcadieno acumulado. Neste caso, de um alcadieno acumulado, nós teremos adição, nós podemos ter adição aí de até 2 moléculas de cloro também, como acontece aqui no alcino. Então, ó, rompe uma ligação π aqui, rompe a ligação π aqui. Essa reação também vai acontecer parcialmente e totalmente, e nós teremos a formação de um composto com 4 átomos de cloro que foram adicionados. 2 em 2 carbonos das extremidades e mais 2 aqui neste carbono do meio. Então nós teremos a formação deste composto aqui. Então olha aí, um aqui, um outro aqui, mais um aqui, outro aqui. Então observa, nós temos a formação com a quebra de todas as ligações π, abrem-se 2 ligações a mais, né? 4 ligações a mais no total, porque são 2 ligações π, cada ligação π abre 2 ligações, então nós temos a adição de 4 átomos de cloro, neste caso aqui. Agora, nós temos os chamados alcadienos conjugados, ok? Conjugados. Qual é a diferença? No alcadieno conjugado, as ligações duplas, elas estão separadas por uma ligação simples. Aqui eu gostaria que você atentasse, porque é um caso muito especial. Quando nós temos esta ligação simples entre as 2 ligações duplas, este alcadieno conjugado vai sofrer aquele fenômeno que nós conhecemos lá no benzeno, que é o fenômeno da ressonância. Lembra do fenômeno da ressonância? Quando nós temos lá um anel benzênico qualquer, o que acontece? As duplas, elas vão trocando de lugar, né? Ou seja, vem para cá os elétrons, vem para cá os elétrons, vem para cá os elétrons. Então forma-se esse fenômeno em que os elétrons vão circulando entre os átomos de carbono, né? Pelos átomos de carbono, formando então esse fenômeno da ressonância. A ressonância acontece aqui também. Então essas duplas, elas mudam de lugar. Desta forma, o que vai acontecer na ressonância aqui? Vai acontecer um fenômeno bastante interessante, tá? Porque se eu adicionar aqui
os átomos de cloro neste composto, eu vou ter, na realidade, eu vou poder ter até as 4 ligações, né, do cloro. Eu vou ter 4 cloros adicionados, mas num primeiro momento, o que vai acontecer? Num primeiro momento, abre-se essa ligação aqui, abre-se essa ligação aqui. E forma-se uma ligação no meio pelo fenômeno da ressonância. Então nós vamos ter, a princípio, o primeiro composto formado aqui será o 1,4 de cloro, beleza? Vamos até tirar esse 2 daqui, né? Eu não vou adicionar 2 átomos de cloro propositadamente nesta molécula. Vou adicionar apenas uma molécula de cloro com 2 átomos de cloro aqui, para mostrar apenas o produto principal, que é aquele que vai se formar em maior quantidade. Então nós vamos ter, na realidade, quando acontecer a adição, a halogenação em um alcadieno conjugado, nós vamos ter a adição de um cloro no carbono 4 e um cloro no carbono 1. Por que isso está acontecendo então? Porque quando essas ligações se abrem pelo fenômeno da ressonância, elas se formam aqui no meio, tá? Na sequência eu posso adicionar? Posso adicionar mais um cloro, não tem problema. Onde é que entrariam esses 2 outros átomos de cloro? Em cada um destes carbonos. Então, a princípio, o produto principal formado neste processo, quando eu adicionar uma molécula de cloro aqui, será o 1,4 de cloro, ok? 1,4 de cloro, but2N, beleza? Então, esta é a adição que ocorre especialmente em alcadienos conjugados. Agora, eu falei de um outro tipo de alcadieno, eu tinha falado do acumulado, do conjugado e do isolado. O isolado é aquele que existe mais de uma ligação simples separando as 2 ligações duplas. Então, nesse caso, havendo mais de uma ligação simples separando as duplas, nós teremos um alcadieno isolado, e nesse alcadieno isolado, a introdução dos átomos de cloro, a adição dos átomos de cloro será semelhante ao que acontece no alcadieno acumulado. Beleza? Bom, e como é que fica a halogenação em compostos cíclicos? Aqui eu vou apresentar para vocês basicamente 2 compostos cíclicos, 2 ciclanos. Aqui nós temos o ciclopropano e aqui nós temos o ciclobutano. Mesmo processo, gente. E veja, devido à tensão dos anéis de Bayer, aqui vai ser mais fácil, né? Ó, ele está mais tensionado. Ele não está naquele ângulo ideal para o átomo que tem 4 ligações simples, que seria tetraédrico, ou seja, com ângulos entre os átomos de carbono de 109 graus e 28 minutos. Ele está num ângulo tensionado, então é mais fácil de ser rompido, tanto aqui quanto aqui, que está em 90 graus, ok? Então, nesses 2 casos aqui, vai romper a ligação formando um composto de cadeia aberta. Então, o que acontece? Um cloro vem para cá, outro cloro vem para cá, belezinha? Olha aí, um cloro vem para cá, outro cloro vem para cá, belezinha? Veja que o catalisador utilizado aqui é o cloreto férrico, ok? Cloreto de ferro 3 vai ser o nosso catalisador para promover esta ligação, para promover esta adição aqui, esta reação de adição, esta halogenação. Agora, uma coisa importante, acima de 4 carbonos, a estabilidade do ciclo permitirá reações de substituição normalmente, ok? Em condições extremas dá para fazer até a adição? Dá para fazer adição, sem problema. Mas, normalmente, nós teremos reações de substituição e não reações de quebra nestas ligações para adição e formação de um composto de cadeia aberta. Então, lá acima de 4 carbonos, né, 5, 6 carbonos, nós teremos uma estabilidade maior do ciclo. Por quê? Porque as ligações estão com ângulos muito similares, muito próximos, né, do ângulo ideal, que seria de 109 graus e 28 minutos. Beleza, galera? Belezinha?
Bora então, porque nós vamos dar continuidade a esta aula com mais reações orgânicas para você. Vamos conhecer as reações de adição dos halogenidretos e também as hidratações, adição de HX, adição de HOH, entre outros. Vamos lá comigo, vem! Pois é, minha gente, vamos continuando então falando sobre as reações de adição aqui nesta nossa super videoaula, né? Estamos falando assim de uma forma bem completa sobre as reações de adição. E agora nós vamos falar sobre a reação de adição de HCl, HBr e HI, os chamados halogenidretos. Vem comigo, olha aí, HCl, HBr, HI, os halogenidretos, que também são adicionados aos compostos insaturados e também aos compostos cíclicos. Vamos analisar essa primeira adição aqui. No alceno comum, então nós temos a quebra de uma das ligações, a ligação π, a entrada de um hidrogênio, a entrada de um cloro, nós formamos aqui o cloroetano, beleza? Então o princípio é simples, quebra a ligação π, entra um átomo em um carbono, o outro átomo em outro carbono. Aqui nós temos o propeno, e é aqui que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque aqui vai entrar uma regrinha muito especial que vocês vão conhecer comigo agora aqui. Olha só. O HCl, olha o que vai acontecer. Existem duas possibilidades, porque veja só, se o hidrogênio entrar neste carbono e o Cl neste, nós vamos formar um composto, que é este aqui de baixo. Se o hidrogênio entrar naquele primeiro carbono e o Cl no segundo, nós vamos formar este composto aqui de cima. Então nós temos essas duas possibilidades, certo? Então nós vamos formar estes dois compostos aqui. Porque veja, existe a partir de 3 carbonos mais de uma possibilidade. No entanto, percebeu-se que este primeiro composto é o que vai aparecer em maior quantidade. E essa descoberta se baseia em uma regrinha muito bacana, acabou estruturando uma regrinha muito bacana, que é a regra de Markovnikov. O que essa regra de Markovnikov diz? Ela diz que, vamos conferir comigo? Olha aí a regra de Markovnikov. Ou seja, o átomo de hidrogênio ele vai ser adicionado preferencialmente no carbono mais hidrogenado. Ok? O átomo de hidrogênio estará sendo adicionado preferencialmente no carbono mais hidrogenado. Então olha o que acontece aqui. Seguindo a regra de Markovnikov, olha aí, aqui nós temos 2 hidrogênios e 1 hidrogênio. Então o átomo de hidrogênio vem para cá, o átomo de cloro vem para cá. Então vão ser formados os dois? Sim, mas preferencialmente esse daqui vai ser formado em maior quantidade. O hidrogênio sempre vai buscar o carbono mais hidrogenado, beleza? Essa regra é a regra de um russo, a regra do Markovnikov. Agora, essa regra de Markovnikov tem um momento especial, isso pode cair em questões de vestibular, que essa regra é quebrada. Qual é o momento? Quando nós temos a adição de HBr em presença de peróxido. Peróxido. Por exemplo, a água oxigenada é um peróxido, tá? Então, em presença de peróxido, o que acontece? Essa regra de Markovnikov, ela é quebrada. Ela é chamada de regra de Karaski e Mayer. Então, o que acontece aqui? Ao invés do hidrogênio ser adicionado no carbono mais hidrogenado, ele acaba sendo adicionado no carbono menos hidrogenado e o Br vai lá para o carbono mais hidrogenado, ou seja, ele quebra a regra de Markovnikov. Confira comigo aqui a regra de Karaski e Mayer. Né?
em presença de peróxidos. Quando adicionamos HBr, o hidrogênio acaba indo para o carbono menos hidrogenado. Beleza? Nos outros casos, nós teremos a regra de Markov-Nikov sendo sempre seguida. Olha aqui, por exemplo, um alcino. Veja que o alcino também vai seguir a regra de Markov-Nikov. Ele vai ter duas adições. Então, olha o HCl. Aqui, o carbono mais hidrogenado. Então, o H vem para cá, quebrou a ligação. O Cl vem para cá. Formamos este composto aqui. Esta é uma adição parcial. Podemos continuar? Sim, porque nós temos uma dupla ligação aqui. Então, ó, quebra mais uma das ligações. Com isso, o hidrogênio vai para onde? Para o carbono mais hidrogenado. Qual é? É este daqui. E o cloro vai para o outro carbono. Então, nós formamos essa estrutura. Esta vai ser, então, a adição total neste composto. Beleza, galera? Tudo bem até aí? Vamos partir para os alcadienos, então. Alcadieno isolado. O que é um alcadieno isolado? É aquele que as duplas ligações estão separados por mais de uma ligação simples. Olha aí, temos duas ligações simples aqui. Então nós temos um alcadieno isolado. Neste caso, ó, ele pode sofrer uma primeira adição. Então, ó, regra de Markov-Nikov de novo, hein? H aqui, cloro aqui. Então, olha aí, acabamos formando esse composto. Mas veja que ele tem mais uma duplinha aqui. Lembram? Olha aí, tem mais uma duplinha. Então, pode sofrer mais uma adição. Nessa adição, nós vamos quebrar aqui. Vem o H para onde? Para o carbono mais hidrogenado e o Cl para o carbono menos hidrogenado. Olha o composto que nós formamos aqui. Beleza? Então, aqui nós temos a adição de HCl, duas moléculas HCl, quebrando as duas duplas ligações, formando este composto. E se o alcadieno for conjugado? O que é um alcadieno conjugado mesmo? É aquele que as duplas ligações estão separadas por uma ligação simples apenas. Olha aí. Lembra do fenômeno da ressonância que vai acontecer? Na hora que quebrar essa ligação e quebrar essa ligação, ela vai para o meio aqui, ó, galerinha. Então nós vamos ter duas possibilidades. A primeira possibilidade, que é a que vai ocorrer em maior quantidade. Pelo fenômeno da ressonância, nós teremos a adição de Cl numa ponta e hidrogênio na outra ponta. Então nós formamos esse composto aqui com essa estrutura de ressonância. O outro caso seria a adição em apenas um dos dois carbonos, né? Uma das duas duplas ligações, apenas nesses dois carbonos envolvendo a dupla ligação, ou neste, nós formaríamos um composto assim, Cl e H, beleza? Respeitando, claro, a regra de Markov-Nikov aqui, ó, o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Então aqui nós apresentamos duas possibilidades, lembrando que esta é a que vai ocorrer em maior quantidade devido a este fenômeno da ressonância. Mas está faltando ainda aqui, nesta adição de halogenidretos, os compostos cíclicos. Vamos dar uma passeadinha muito rápida para a gente compreender essa adição em dois compostos cíclicos. Olha aí, aqui nós temos o ciclopropano e aqui o ciclobutano. E o halogenidreto que nós vamos adicionar é o HBr concentrado. Quebra-se então o ciclo, adicionando um H aqui, um Br aqui no outro carbono. A mesma coisa acontecendo aqui embaixo. Percebam então que nós formamos estruturas de cadeia aberta, tá? Hidrogênio, bromo, hidrogênio, bromo, ok? Então esta é a adição que vai ocorrer em compostos com 3 e 4 carbonos. A partir desse tamanho de estrutura, né, a partir de 5 carbonos, já vai ficar mais difícil. Lembra por quê? Por causa da tensão dos anéis de Baeyer, ou seja, os ângulos entre os carbonos, quanto mais tensionados eles estiverem, por exemplo aqui, ó, ângulos de 60 graus, tá?
estão bem distantes do ângulo ideal para o carbono que faz 4 ligações simples. Os carbonos aqui estão todos fazendo 4 ligações simples, aqui e aqui. E um carbono que faz apenas simples tem um ângulo ideal de 109 graus e 28 minutos. Aqui 60 graus, aqui 90 graus. Quanto mais próximo deste ângulo ideal, mais estável é a molécula. Essa é a tensão dos anéis de Bayer. E quanto mais estável essa molécula estiver, mais difícil ela sofrer uma reação de adição. Mais fácil ela sofrer reações de substituição, que nós vamos estudar na próxima videoaula. Muito bem, vamos falar agora então sobre as reações de hidratação. Reações de adição de moléculas de água. Vem comigo! Pois é, galera, vamos falar agora sobre as reações de hidratação, que são reações de adição de moléculas de água, onde um hidrogênio será adicionado a um carbono e um grupo hidroxila, OH, em outro carbono. Vamos começar aqui com este alceno. Então nós temos aqui o eteno. Veja o que acontece em meio ácido com uma temperatura um pouco maior. Nós teremos a quebra aqui, a adição de um hidrogênio neste carbono e de um OH neste outro carbono, produzindo então o etanol. Olha aí, temos aqui a produção de um álcool, a produção do etanol. Olha este outro exemplo. Nós temos também mais uma adição aqui de água, quebra-se a ligação π. Aí nós temos a entrada. Agora observe, neste caso seguimos a regra de Markovnikov, onde o hidrogênio liga-se ao carbono mais hidrogenado. Então, o hidrogênio liga-se aqui, o OH liga-se a este outro carbono da dupla. Então nós temos a formação desta estrutura aqui. Vamos à adição de um alcino. Eu queria que vocês prestassem muita atenção agora, porque agora nós teremos um fenômeno bastante interessante que nós já estudamos lá na isomeria plana. Presta atenção. Temos duas ligações π. Quebra-se a primeira, temos a entrada então de um hidrogênio e de um OH. Muito bem. Com isso nós temos a formação de um enol. Vamos lembrar que o enol é um composto instável, que vai se transformar ou em um aldeído ou em uma cetona. Então, nesta hidratação especial para os alcinos, nós temos que levar em conta esta tautomeria. Então, o que vai acontecer? Esta ligação vem para cá, certo? Ó, tá vendo a dupla vindo para cá? E o hidrogênio cai neste carbono aqui, olha só. Nós formamos um aldeído. A mesma coisa vai acontecer neste outro alcino aqui. Este primeiro é um alcino verdadeiro. Este aqui é um alcino falso, que é aquele que tem um carbono a mais sem a ligação tripla. Então, olha só, nós temos aqui a quebra da ligação. Veja que o OH vai entrar neste carbono aqui, pela regra de Markovnikov. O hidrogênio entra neste primeiro carbono, nós temos essa estrutura. Mais uma vez, um enol formado, onde nós temos C dupla OH. Sendo um composto instável, nós vamos ter aqui também o fenômeno da tautomeria. O que vai acontecer? Esta ligação sobe e este H cai para este carbono aqui, formando então uma cetona. Beleza? Então, algumas reações interessantes de hidratação para você. Mas vamos ver mais 3 reações de hidratação que são muito bacanas. Nos alcadienos. Alcadienos isolados, alcadienos acumulados e alcadienos conjugados. Vem comigo!
Pois é, galera, olha a mágica das videoaulas, né? A gente desaparece momentaneamente, já aparece uma outra lousa. Agora nós vamos falar sobre a hidratação de alcadienos. Lembrando da classificação destas substâncias. Nós vamos ver a adição de água em alcadienos acumulados, isolados e conjugados. Bom, o hidrocarboneto alcadieno acumulado, o que vai acontecer aqui? Nós temos duas ligações duplas no mesmo carbono. Então, no momento que ocorre a primeira adição do H2O, o que vai rolar aqui? Ó, quebra-se a ligação π, nós temos o hidrogênio entrando neste carbono mais hidrogenado, regra de Markovnikov, e o OH entrando neste outro carbono aqui. Desta forma, nós temos a produção de um enol. Olha aí. Lembra o que acontece com o enol? O fenômeno da tautomeria, que aconteceu também com os alcinos agora há pouco. Então, sendo um composto instável, neste caso, o OH estando no carbono secundário, sobe esta ligação para cá, o hidrogênio cai neste carbono e nós formamos aqui uma cetona. Olha aí o que acontece na adição dos alcadienos acumulados com moléculas de água, ok? No fenômeno da hidratação, na reação de hidratação. Vamos para o segundo alcadieno aqui, que é um alcadieno isolado. Tá? Veja que as duplas ligações estão separadas por pelo menos duas ligações simples. Então aqui, muito tranquilo, vai haver uma adição aqui, por isso nós temos duas moléculas de água e outra adição aqui. Seguindo, respeitando a regra de Markovnikov, um hidrogênio vem para cá, outro hidrogênio vem para cá. Um OH vem para cá, um OH vem para cá. O OH ligando-se no carbono menos hidrogenado, regra de Markovnikov. Olha aí como que fica a estrutura, gente. Ó, hidrogênio aqui no carbono mais hidrogenado, hidrogênio aqui no carbono mais hidrogenado, OH e OH. Esta é a segunda adição para os alcadienos isolados. E no alcadieno conjugado, que é aquele em que as ligações duplas são separadas por uma ligação simples, nós vamos ter aquele fenômeno que nós já discutimos em outras adições, o fenômeno da ressonância, que é característica dos alcadienos conjugados. Lembra, vai quebrar aqui, estabelece-se uma nova ligação aqui no meio. Então, nós teremos uma adição neste carbono e outra neste carbono, carbono 1 e carbono 4, que será a principal substância formada, aquela que vai ser formada em maior quantidade. E é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, OH aqui ou aqui, tanto faz, e nós temos então aqui a dupla ligação se estabelecendo pelo fenômeno da ressonância nesta estrutura do hidrocarboneto conjugado, do alcadieno conjugado aqui. Beleza? Pois é, galera, vamos continuando então com as nossas reações orgânicas nesta super videoaula para você, trazendo com detalhes todas as reações orgânicas. Vamos agora falar das reações de eliminação, que são as reações que representam o contrário das reações de adição. Bora ver comigo as reações de eliminação. Muito bem, vamos então às reações de eliminação. Nós vamos falar sobre essas reações que na realidade são o contrário das reações de adição. Enquanto nas reações de adição
nós temos a adição de moléculas à estrutura orgânica insaturada. Desta vez nós vamos retirar moléculas da estrutura orgânica, voltando às insaturações. Confira comigo aqui o esqueminha geral das reações de eliminação. Olha aí. Vamos então agora mostrar para vocês na prática as reações de eliminação. Aqui nós temos um alcano, tá? Nós temos aqui o etano. Então veja só o que vai acontecer. Olha aí, galera. Estes dois hidrogênios, em condições especiais, vão sair formando a molécula de hidrogênio mais um alceno. Olha aí, nós temos a formação do eteno, neste caso de desidrogenação. Nós estamos retirando moléculas de H2. Neste caso aqui de baixo, nós vamos ter uma desalogenação, que é a retirada de moléculas de halogênios. Olha aí, em condições especiais, né, o dibromo, 1,2-dibromoetano, vai reagir com o zinco metálico em meio alcoólico, produzindo então este alceno. Olha o eteno aparecendo aqui novamente. Então nós temos a formação de Br2, né, que na realidade vai se juntar ao zinco, formando CnBr2 aqui. É mais uma eliminação que nós teremos neste caso, reagindo com o zinco em meio alcoólico. Aqui nós temos então uma desalogenação. Neste terceiro caso, aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, que também se trata de uma reação de eliminação, que é chamada de desidrohalogenação. Ou seja, nós vamos retirar agora um hidrogênio e um halogênio da molécula orgânica, da estrutura orgânica, regenerando a ligação dupla. Mas como é que nós vamos fazer isso? Presta muita atenção aqui. Aqui nós temos um composto, né? Olha aí, 1, 2, 3, 4, nós temos o 2-bromobutano. E aí, o que nós vamos ter que entender neste caso? Que existe um hidrogênio do lado de cá e um hidrogênio do lado de cá, né? Qual deles terá preferência para se ligar ao bromo e sair? Neste caso específico, quem terá preferência será aquele que está do lado de cá. Por quê? Porque existe uma regrinha muito bacana, que eu quero que vocês prestem muita atenção também, que é a regra de Zaitsev. Esta regra de Zaitsev diz o seguinte: numa reação de eliminação, preferencialmente, o hidrogênio que vai sair desta molécula, que vai ser eliminado desta estrutura orgânica, é justamente aquele que está no carbono menos hidrogenado, ok? Então aquele que estiver no carbono menos hidrogenado é o que vai sair. Neste caso aqui, ó, 2 hidrogênios e aqui 3 hidrogênios. Então é deste carbono, é este hidrogênio aqui que vai se ligar ao HBr saindo aí. Então nós teremos esta reação ocorrendo com o hidróxido de potássio, né, em meio alcoólico. Veja aí o que nós formamos. Formamos aqui o but2eno mais KBr mais água. Essa é uma reação de desidrohalogenação, em que nós temos a saída de uma molécula aí de HBr, que vai estar formando água, vai estar formando KBr também neste processo, ok? Seguindo aí a regrinha de Zaitsev, que diz que o hidrogênio que vai sair, que vai ser eliminado, será aquele que está no carbono menos hidrogenado aí, beleza, gente? Olha aí, confira então, desidrohalogenação. E aí nós vamos para uma reação muito bacana, que são as reações de desidratação. Desidratação, né? Nós vamos retirar moléculas de água. Então veja só, aqui nós temos o etanol, ok? O etanol, olha aí, 2 carbonos, ET, OH ligado a carbono saturado, etanol. Em meio ácido, o ácido sulfúrico, que é um ácido altamente desidratante, a 170 graus Celsius, olha o que vai acontecer. Nós vamos
eliminar uma molécula de água aqui, formando mais uma vez o alceno. Neste caso, estaremos formando o eteno ou etileno novamente, mais água. Esta desidratação é chamada de desidratação intramolecular. Por quê? É um tipo de desidratação que está envolvendo uma única molécula. Existe algum outro tipo de desidratação? Claro que existe. Essa é a intramolecular. Vamos conhecer a desidratação intermolecular, que envolve mais de uma molécula, e também as desidratações dos ácidos carboxílicos. Vem cá! Nós vamos falar sobre mais uma desidratação intramolecular para mostrar a você a aplicação, mais uma vez, da regrinha de Zaitsev. Observa só aqui. Aqui nós temos uma estrutura, né? Um álcool. Tá? Nós temos aqui o 1, 2, 3, 3-metil, 3-metil-but-2-ol. Veja, vai ocorrer uma eliminação de uma molécula de água, no entanto, nós temos um hidrogênio do lado de cá, um hidrogênio do lado de cá. Preferencialmente, qual é o hidrogênio que será eliminado nessa desidratação? O hidrogênio que está ligado ao carbono menos hidrogenado. Lembre bem disso, hein? Guarda aqui na cabeça para você não esquecer. Então, olha aí, é este OH com este hidrogênio. Desta forma, nós produziremos uma ligação dupla aqui. Percebam? Olha aí, nós acabamos de formar o 2-metil-but-2-eno aqui, eliminando também uma molécula de água, uma desidratação intramolecular. Nós temos ainda as desidratações intermoleculares. No caso de um álcool, ó, estou usando aqui o etanol, 2 moléculas de etanol, e nós vamos então liberar uma molécula de água aqui, observa, em determinadas condições, a 140 graus com ácido sulfúrico concentrado. Então, o ácido sulfúrico, como é um reagente altamente desidratante, ele vai auxiliar nesse processo de eliminação da água. Perceba que neste caso nós estaremos formando não mais um alceno, nós estaremos formando aqui, olha, o oxigênio daqui se liga à estrutura de cima e nós estaremos formando então um éter, olha aí, o éter dietílico que estará sendo formado neste processo. Então olha aí, guarda isso na cabeça, hein? Quando a desidratação de álcoois for uma desidratação intramolecular, nós formaremos alcenos. Quando a desidratação for intermolecular, nós formaremos éteres. Beleza? Vamos conhecer aqui então a desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos. Pois é, quando nós tivermos 2 ácidos carboxílicos, olha, estou usando aqui o ácido etanóico, né? Veja, o processo é muito similar ao que aconteceu com o álcool ali em cima. Então, ó, o H daqui com H daqui libera uma molécula de água e aí nós temos a formação desta estrutura aqui, mais a água que está sendo liberada no processo, não posso me esquecer. O que nós formamos aqui? Nós formamos um anidrido. O anidrido, então, que vai ser chamado de anidrido acético ou anidrido etanóico, tá? Por quê? Os ácidos utilizados aí foram 2 moléculas de ácido etanóico. Então nós temos aqui o anidrido acético ou anidrido etanóico, essa estrutura, grupo funcional anidrido, que nós já vimos lá naquela aula sobre funções orgânicas, beleza? E aí vamos ao caso de desidratação intramolecular. Aqui nós temos a forma cis do ácido butenodioico. Aqui então, o ácido butenodioico, nós vamos mostrar para você uma reação de desidratação intramolecular. Observa só. Como ele tem isomeria, o ácido maleico, o ácido butenodioico, ele possui isomeria cis. Veja só, do mesmo lado nós temos as carboxilas. Desta forma, a proximidade dessas carboxilas estando do mesmo lado,
faz com que o OH aqui reaja com o H daqui, liberando então a molécula de água. Desta forma, nós temos a formação deste anidrido, um anidrido cíclico, que vai ser o chamado anidrido, olha aí, anidrido maleico. Olha lá. O anidrido maleico, então, que é esta estrutura, mais a molécula de água que será liberada aqui no processo. Beleza, galera? Então esta foi a nossa super videoaula de hoje sobre reações orgânicas. Uma aula, eu sei, bem longa, mas que traz para você todas as informações sobre as reações de adição e as reações de eliminação. Para encerrar esta nossa aula, vamos com 2 exercicinhos, só para a gente treinar, ver mais ou menos como é que isso cai nos vestibulares. Vamos lá, com 2 exercícios para você! A figura a seguir descreve 3 reações de adição ao alceno propeno, obtendo como produto principal de reação os compostos A, B e C. Sobre estes processos, podemos afirmar: letra A, o produto A possui insaturação. Letra B, o produto C é o brometo de isopropila. Letra C, o produto C obedece à regra de Markovnikov. Letra D, o produto A é uma adição anti-Markovnikov. E letra E, o produto B é o cloreto de isopropila. Muito bem, vamos então à resolução deste exercício aqui, um exercício bem bacana que mostra praticamente 3 reações aí de adição no propeno. Observa só, aqui nós temos o propeno, 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 e veja, no primeiro caso nós temos a reação do propeno com H2, é uma hidrogenação catalítica. No segundo caso, uma adição de halogenidreto. E no terceiro caso, também uma adição de halogenidreto. Então vamos aos produtos dessa reação. Aqui nós temos a formação de um alcano, né? O propeno tornou-se propano. Veja, em presença de níquel, tá? Uma determinada pressão, condições de pressão e um catalisador, nós temos uma hidrogenação catalítica. No segundo caso, nós temos aqui, observe, quebra da ligação pi também e a formação, tá, de um cloreto de isopropila ou 2-cloropropano. Olha aí, aqui nós temos o grupo isopropil, o cloro ligado ao grupo isopropil, cloreto de isopropila. E aí nós temos então esta adição. Veja, seguindo a regrinha de Markovnikov, onde o H vai se ligar preferencialmente ao carbono mais hidrogenado. O Cl vai se ligar ao carbono menos hidrogenado. Agora, presta atenção nesta última adição aqui, galera. Atenção! Nós temos o HBr sendo adicionado em condições especiais, com um peróxido, ó, em presença de peróxido. Então, nós temos a regrinha anti-Markovnikov, a regra de Karaski e Maio, ou seja, o hidrogênio vai ser adicionado no carbono menos hidrogenado, ou seja, este aqui. Então, olha aí, o hidrogênio vem para cá, o bromo vem para cá, ok? Então, olha aí, nós temos o 1-bromo-propano sendo formado aí. Então, nas alternativas, letra A, o produto A possui insaturação? Não. Letra B, o produto C é o brometo de isopropila? Não, é o brometo de N-propila, porque aqui é o N-propil, tá? O produto C obedece à regra de Markovnikov? Não, também obedece à regra de Karaski-Maio. Letra D, o produto A é uma adição anti-Markovnikov? Não, porque o produto A é obtido a partir da adição de hidrogênio, então não tem isso de regra de Markovnikov, tá?
E letra E, o produto B, o cloreto de isopropila? Sim, é o cloreto de isopropila. A alternativa E é a correta para este primeiro exercício. Beleza, galera? Vamos com o nosso segundo exercício. Põe na tela aí. Os polímeros são macromoléculas sintéticas ou naturais formadas por unidades estruturais menores, denominadas monômeros. O processo de polimerização pode ocorrer por adição ou condensação, sendo que os polímeros de adição são formados a partir de um mesmo monômero, que possui uma ou mais insaturações em sua estrutura. Os polímeros diênicos, como o poliisopreno, sofrem preferencialmente uma reação de polimerização de adição 1 e 4. Assim, analisando as fórmulas estruturais dadas, o monômero alcadiênico que sofre reação de polimerização por adição 1,4 é. Muito bem, vamos então à resolução desse segundo exercício, que é um exercício realmente muito fácil também, muito tranquilo. Nós só precisamos nos lembrar de uma coisinha. Veja que no exercício, ele está contando para a gente que o poliisopreno sofre preferencialmente uma reação de polimerização de adição 1,4. Né? O que isso quer dizer? Lembra que nos alcadienos, quando nós temos a adição nas posições 1 e 4, ele obrigatoriamente tem que ser um alcadieno conjugado devido à sua estrutura de ressonância. Então observa aqui, nós temos esse primeiro que é um alceno, não é um alcadieno. Então esta letra A já sai aí da parada. Aqui nós temos uma dupla, uma tripla, também não faz sentido. Aqui nós temos um alcadieno, no entanto, é um alcadieno isolado, não vai ter estrutura de ressonância aqui. Aqui nós temos um alceno, né? Na realidade nós temos aqui o estireno, que tem uma estrutura benzênica e uma dupla ligação aqui que pode sofrer a polimerização, a adição apenas nesses dois carbonos, também não faz nenhum sentido. Agora, essa estrutura E, percebam, ele tem uma dupla ligação aqui, uma ligação simples e uma dupla ligação aqui. Esta é a nossa cadeia principal. Então nós temos uma ligação simples entre as duas ligações duplas. Aqui nós temos um alcadieno conjugado. E é este alcadieno que vai sofrer a estrutura de ressonância. Essa ligação dupla se abre, esta ligação dupla se abre, forma-se uma nova dupla bem aqui no meio e nós teremos então nas posições 1 e 4 a adição aí, ok? Então a alternativa correta para este exercício é a letra E. Beleza, galera? E assim nós encerramos os nossos exercícios nesta super videoaula de Química Orgânica para você, com as principais reações orgânicas. Na nossa videoaula de hoje, nós compreendemos a classificação das reações orgânicas em relação às rupturas de ligações, né? As cisões homolítica e heterolítica. Vimos também as reações de adição, né? Abordando as principais reações de adição e as reações de eliminação. Em breve teremos mais uma super videoaula para você, trazendo outras reações orgânicas. Valeu, galera! Valeu! Muito obrigado a você que mais uma vez esteve conosco aqui no Quimicando com Cacá, nesta super videoaula de Química Orgânica, onde tratamos de reações orgânicas. Em breve estaremos de volta com mais uma super videoaula para você, aqui no nosso canal Quimicando com Cacá.